Uma hora dessa, essa igreja vai alçar o voo para ir ao encontro do Senhor, para a Nova Jerusalém. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 12. Assim diz a palavra: é necessário gloriar-me, embora isso não adiante de nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Eu ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Eu devo aqui expressar a minha grande admiração por esse homem, o apóstolo Paulo, conhecido como Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Homem da tribo de Benjamim. A Bíblia nos fala de 2 benjamitas famosos. Um no Antigo Testamento, que foi Saul, e outro no Novo Testamento, que foi Paulo. Os benjamitas eram conhecidos pela sua bravura em combate, por nunca recuarem na batalha e por encararem a morte se fosse preciso, mas jamais recuar e jamais se entregar ao inimigo. E nós vimos isso tanto em Saul como guerreiro e no apóstolo Paulo como um servo de Deus e pregador do Evangelho. Embora o ministério de Paulo, na sua época, pelos seus contemporâneos, ele foi questionado. Os próprios apóstolos questionavam a legitimidade do seu apostolado. Talvez se referindo da seguinte forma: você não esteve com Jesus. Você não viu ele andar sobre as águas. Você não viu os leprosos serem curados. Você nem viu o cego de Jericó enxergar. Você também não ouviu o sermão da montanha, não viu a multiplicação dos pães. Nós andamos 3 anos com ele, você não. E Paulo, ele precisava se justificar. Ele precisava defender o seu apostolado. Eu quero dizer que é natural que alguém questione. Não tem problema nenhum nisso. Não há problema em questionar ou até apontar o dedo. Continue fazendo. Aleluia. Aquele que te chamou é fiel. Paulo, ele precisava, e ele fazia isso normalmente no início das suas cartas, dizendo assim: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Aleluia. Paulo, então, ele defende o seu apostolado. E quando talvez alguém disse: não, mas ele não esteve com o Senhor. Ele disse: não, eu estive com o Senhor no caminho de Damasco. E o Senhor falou comigo. Aleluia. O Senhor falou comigo no caminho de Damasco. Eu ouvi a sua voz e ele falou comigo. Aleluia. Experiências que Paulo teve diretamente com o Senhor Jesus. Agora aqui nesse texto que nós lemos, é bem interessante. Paulo até fala do espinho na carne, que é uma interrogação para os teólogos.
é uma interrogação. O que era esse espinho na carne que Paulo falou? Tem gente até que diz assim, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para o Paulo o que era esse espinho na carne que ele falou ali na segunda carta aos Coríntios. Eu não quero perguntar nada disso para ele. Eu quero chegar perto dele e dizer assim para ele: canta um pedacinho daquele hino que tu e o Silas cantaram na prisão. Canta um pedacinho daquele hino, eu quero ouvir. Aleluia, como é que era esse hino? Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que espinho na carne, coisa nenhuma, nós estaremos na glória, não haverá lembrança das coisas passadas, somente de coisas boas. Louvado é o nome do Senhor. Mas Paulo, este servo de Deus, ele chega a dizer assim, 3 vezes eu orei ao Senhor, para que ele tirasse esse espinho de mim. E o Senhor não tirou. Tem coisa que o Senhor não vai tirar. Tem coisa que te aflige, que o Senhor não vai tirar. Mas Ele vai dizer para você o mesmo que Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Quer dizer, o Senhor vai te dar força para você viver e conviver, e viver até o fim, e superar, e suportar. O Senhor vai te dar graça. Porque às vezes esse espinho, ele é necessário para que você se conduza da forma como Deus quer que você se conduza. Aleluia. E aí ele inicia esse capítulo 12 dizendo: eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Depois ele se refere a esse lugar como sendo paraíso. E aqui eu quero me deter um pouquinho, porque talvez você já fez uma pergunta, já houve uma interrogação na sua mente, no seu coração, quando mas onde é que é esse 3º céu? O 1º céu é esse que nós vemos, olhando, a olho nu, o céu azul, às vezes nublado, às vezes desenhado com algumas nuvens mais azul. Esse é o céu que nós conseguimos ver. Além desse céu, aí existe o cosmo. Já é onde está o sistema solar, mais além, as galáxias. No começo, no princípio, não se sabia como tudo isso era. Aliás, não se sabia nem que a Terra era redonda. Mas, para falar a verdade, tem gente que não acredita até hoje que é redonda. E Galileu Galilei foi o primeiro homem a dizer: olha, é redonda. Mas ninguém podia contrariar a doutrina da Santa Igreja, e ele foi levado para se explicar. Ele teria que negar porque isso era contra a doutrina da Santa Igreja, e ele tinha que então se explicar. Ou ele poderia ser queimado na fogueira como herege. E aí ele acabou concordando, disse: não, tudo bem, então é plana mesmo. E aí soltaram ele. Quando ele estava bem longe, ele deu uma olhadinha para trás e disse: mas que é redonda, é redonda. Depois, alguns séculos depois de Galileu Galilei, um polonês chamado Nicolau Copérnico, ele confirma que a Terra é redonda. Que depois também, mais adiante, foi confirmada por um navegador português que circundou a Terra com a sua caravela. Ou seja, deu a volta ao redor dela. Mas o universo, ele é muito grande. Se olhava para as estrelas, se conseguia enxergar as constelações, alguns astros, e eles foram pesquisando mais. A ciência, ela foi se multiplicando como o profeta Daniel havia profetizado, a ciência se multiplicaria. No final do século passado,
eu não sei precisar bem certo a data, mas foi em 1990 e alguma coisa, foi lançado para o espaço um telescópio chamado Hubble, foi o primeiro a ser lançado para o espaço, para que longe da poluição atmosférica e das intempéries aqui, ele pudesse enxergar o universo mais longe, e a ideia era enxergar o fim do universo. E ele só descobriu que, além do sistema solar, tinha mais galáxias, que a nossa galáxia era um aglomerado, um conjunto de bilhões de estrelas, mas que não havia só a nossa galáxia, havia outras galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas, e haviam bilhões de galáxias. Depois eles lançaram mais 5 telescópios, e por último agora lançaram o James Webb, muito moderno, moderníssimo, que continua a fotografar o universo. E eles tiveram que trocar esse nome de universo para infinito, porque eles viram que não tem fim. São bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E o que é mais interessante é que o Todo-Poderoso, Ele conhece cada uma pelo seu nome. Cada uma pelo seu nome Ele conhece. Imagine se Ele conhece essas bilhões de estrelas, cada uma pelo seu nome, se Ele não conhece o teu coração. Sabe tudo sobre você. Conhece teu DNA, teus pensamentos, tudo sobre você Ele conhece. Aleluia. Agora o interessante é que se sair da nossa galáxia para a galáxia mais próxima, que é a de Andrômeda, leva 60 milhões de anos para chegar lá. Esses 60 milhões de anos é viajando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Imagine a distância. Não dá para imaginar. O homem, para chegar à Lua, se não me engano, é 3 dias de viagem. Mas a Lua está coladinha em nós. Não é nada. E aí é o interessante que Paulo disse assim, eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu. E ele disse assim, se foi no corpo eu não sei, se foi fora do corpo também não sei, mas foi arrebatado até o 3º céu. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando dele mesmo, mas como ele não queria se exaltar, ele não queria se achar, ele não queria se aparecer, ele disse, eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu, aleluia, mas o texto deixa claro depois que foi ele mesmo, esse homem, ele não mentiu, porque esse homem era ele mesmo, ele se conhecia, ele conhecia esse homem, era ele mesmo, por isso ele disse, eu conheço um homem, e ele disse assim, e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, ele viu coisa lá que não tem aqui. Ele viu coisa lá que não é palpável. Ele viu coisas lá que ainda não tem nome, nem na língua portuguesa, nem na língua inglesa, nem na língua alemã, nem na língua japonesa, porque não existe aqui, então ninguém colocou nome ainda. Ele viu coisas lá que não existe aqui. Mas ele voltou de lá diferente. Paulo não era mais o mesmo homem quando ele retorna daquele arrebatamento. Se eu não estou enganado, teve mais 3 homens na Bíblia que tiveram uma experiência transcendental de ir até lá. Isaías disse assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Também teve uma experiência. Ezequiel, o profeta, ele disse, estava eu entre os cativos, junto ao rio Quebar, e eu vi revelações de Deus, ele também viu o céu. E João, na ilha de Pátimos, também viu o céu. Aleluia. Aleluia. Mas aí Paulo, ele não precisou de um foguete da NASA para ir até lá. Ele não precisou de um foguete da extinta União Soviética, um Soyuz, para ir até lá. Foi assim, num piscar de olhos, ele estava lá.
o Senhor levou ele. E aí ele diz, e diz a palavra, e viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ele voltou de lá com umas conversas diferentes. Ele voltou de lá dizendo assim, ó, o morrer para mim é lucro. O morrer para mim é lucro. Ele voltou de lá dizendo assim, ó, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é melhor. Aleluia. E ele voltou para a terra dizendo, estou em aperto aqui, eu tenho desejo de partir daqui. Sabe, se algum psicólogo fosse ler as cartas de Paulo, ia dizer, esse homem está precisando de um tratamento. Ele está precisando de um tratamento. Ele tem que ir num psicólogo. Ele tem que... Naquela época não existia psicologia. Foi um médico austríaco, que há pouco tempo, Sigmund Freud, de ascendência judaica, ele que é o pai da psicologia moderna, dessa ciência médica. Mas talvez se Paulo fosse no psicólogo e dissesse, o morrer para mim é lucro, o psicólogo ia dizer, não posso resolver o teu problema, tem que procurar um psiquiatra. Isso já saiu da minha alçada. E se ele fosse no psiquiatra, o psiquiatra ia dizer, realmente é grave o teu caso. Tem que receitar um diazepam aí para esse homem dormir um pouco mais, porque ele está dizendo que morrer é lucro. Já pensou uma coisa dessa? Mas é que quem já teve essa experiência de lá, ele é diferente. E eu quero dizer para você que quando nós temos, quanto mais experiência você tem com o Senhor, mais próximo do céu e mais longe da terra você fica. Aleluia. Aleluia. E Paulo volta de lá com algumas conversas diferentes, porque para ele não fazia mais sentido. Ele considerava o corpo como uma prisão, que segurava a sua alma para estar com Cristo. Eu não sei exatamente tudo que ele viu lá, mas nós vamos ver exatamente tudo que ele viu lá, o dia que nós chegar na glória. Aleluia. Eu não sei se Paulo chegou a ver a única coisa no céu que foi feita pela mão humana. Pastor, mas tem alguma coisa no céu feita pela mão humana? Tem sim. As duas marcas na mão de Cristo. As duas marcas nos pés dele. E a marca aqui do lado dele foi feita pelo homem. E está lá. Mas será que essas marcas ainda existem? Eu creio que sim, por quê? Porque o profeta, não me recordo agora, Malaquias ou Zacarias, disse assim, ó, e verão aqueles a quem traspassaram. Quando Jesus voltar, os judeus, os israelitas, eles vão ver aquele a quem traspassaram no dia em que houver a reconciliação entre o povo de Israel e o Senhor. Eles vão ver, quando se cumprir aquilo que o profeta disse, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Eles vão ver as marcas que estão lá no céu. Aleluia. Aleluia. Paulo não tinha mais medo da morte. Ele considerava o corpo já como uma prisão. Ele esteve preso na cidade de Cesareia Marítima, no grande complexo onde havia um hipódromo, um grande anfiteatro a céu aberto que está lá ainda até hoje, construído pelos romanos, um grande palácio de Herodes, um porto e também uma prisão. Quando estivemos em Israel, o guia falou para nós, nesse lugar aqui, o apóstolo Paulo esteve preso aguardando o navio que o levasse a Roma. Paulo vai a Roma, fica preso até que foi julgado. Quando foram buscar ele, ele não se lamentou. Quando foram buscar ele no calabouço, no dia da sua execução, não precisou ninguém arrastar Paulo pelo chão, arrastar ele pelas mãos ou pelos pés. Ele levanta, de cabeça erguida,
E ele vai caminhando. Está quase na hora de eu me libertar. Está quase na hora de eu deixar essa prisão aqui. E ele fala sobre isso também na carta aos Coríntios, dizendo: quando a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, eu tenho no céu uma morada eterna, não feita por mãos, mas eterna no céu. Aleluia. Paulo comparou esse corpo com um tabernáculo. O que é um tabernáculo? É uma tenda. O que é uma tenda? É uma habitação provisória. Então nós moramos nesse corpo que é uma habitação provisória. É uma tenda. É uma tenda que se rompe, envelhece, fica poída. Eu já fiz uma cirurgia de uma hérnia inguinal. Levei 7 pontos. Tem um remendo na tenda já. Depois tive que fazer outra cirurgia da vesícula. Tem mais uns remendinhos na tenda. Vai ter um dia que o médico vai chamar a família num cantinho lá no hospital e vai dizer: não dá para remendar mais essa tenda aí. Aleluia. E daí? Será que eu vou ficar como um sem teto, sem ter onde morar? Não, Paulo disse: nós já temos a nossa morada no céu. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Aleluia. Então Paulo, ele não hesitou. É como se ele se abaixasse, se ajoelhasse, colocasse a cabeça no picador e desse uma olhadinha para o carrasco assim e dissesse: faz esse favor para mim, porque eu quero me encontrar com aquele que falou comigo no caminho de Damasco. Quero me encontrar com ele. Aleluia. Aleluia. Ele nunca vacilou na sua fé. Jamais. Na Grécia, em Atenas, tem uma estátua de Sócrates, filósofo. Tem uma estátua dele lá. E no final dos seus cálculos filosóficos, vou usar essa expressão, ele só disse assim: ó, eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. Alguns, parece-me que aproximadamente 300 anos depois. 300 anos depois, surge esse homem, que os historiadores antigos descreveram ele como sendo baixinho, calvo. Alguns dizem com nariz aquilino. Esse nariz aquilino é um nome dado para a pessoa que tem um nariz meio encurvado assim. E segundo os historiadores antigos, Paulo tinha essa descrição, e os artistas depois fizeram o seu retrato falado, um pouquinho diferente do outro às vezes. Esse homem, que a humanidade jamais compararia ele a Sócrates. Mas Sócrates disse assim: ó, eu só sei que nada sei. E Paulo vem atrás dele 300 anos depois e disse assim: ó, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Pode fazer o que quiser comigo. Aleluia. Não tem problema eu sentir fome, não tem problema eu ser caluniado, não tem problema eu ser açoitado, não tem problema eu ser humilhado. Eu sei em quem eu tenho crido. E se quiserem derrubar e destruir essa tenda, eu sei onde eu vou morar também. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Este grande homem, chamado apóstolo Paulo, ele nos fascina, queridos. Mas eu quero dizer para você, a experiência que Paulo teve, nós também devemos buscar. Contato com o Senhor, experiência com Deus, obreiros do Senhor. Nós não podemos ser pessoas que somente
acreditamos naquilo que é palpável. Aleluia. Paulo disse assim, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, por cuja razão lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual, ele compreende, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quando o homem espiritual, ele aponta seu dedo para cima, aleluia, o homem carnal somente vai olhar para a ponta do seu dedo, mas o espiritual não vai olhar para a ponta do dedo, ele vai olhar para cima, porque ele sabe, aleluia, do que está sendo falado. E muitas vezes nós até estamos por aqui, servimos a Deus, buscamos ao Senhor, oramos, temos os nossos sonhos como José no Egito, mas nós vemos no final da vida do velho patriarca Jacó, quando ele estava dizendo as suas últimas palavras, no fundo de uma cama, um velho moribundo pronto para morrer, mas o seu rosto reluzia pela luz da profecia, porque o Espírito de Deus falava na boca de Jacó, suas últimas palavras foram profecia pura, está lá em Gênesis 49, e quando ele chama todos os seus filhos, José vem e também traz os seus 2 netos, e quando coloca os 2 netos na frente de Jacó para que ele abençoasse, José propositalmente coloca o mais velho, Manassés, na mão direita do seu pai, e Manassés, e Efraim, melhor dizendo, na mão esquerda, porque para eles, o mais velho, o primogênito, tinha primazia, deveria ser mais abençoado do que o mais novo. E aí Jacó, ele faz o contrário, ele cruza os braços, e ele coloca a mão direita sobre Efraim. E aí José, que era um homem de Deus também, que também tinha sonhos, que profecias e promessas se cumpriram na vida de José, ele disse assim, não é assim, meu pai. Ele tenta interferir, mas não se pode interferir numa pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele disse, não é assim, meu pai. E Jacó disse, não, meu filho, é assim mesmo. O menor também vai ser abençoado, o maior também vai ser abençoado, mas é o menor. E aí, sabe o que é que acontece? Lá no livro dos Salmos, o Senhor confirma que Jacó estava falando pelo Espírito de Deus, quando diz assim, Efraim é meu primogênito. Aleluia. Aleluia. Seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não seja uma pessoa carnal. Saiba entender o tempo de Deus para a sua vida. Aleluia. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Tenha experiência com Deus como Paulo teve de buscar ao Senhor, de ter essa comunhão íntima e profunda com o Senhor. Deus vai te mostrar coisa que você nunca viu. Você vai ter experiência com o Senhor. Sim, quando você busca o Senhor, quando você se santifica, quando você chega perto, quando você tem temor de Deus, quando você é obediente. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de orar. Fazer uma oração, pastor Ezequiel. Vamos ficar de pé. Eu sei que tem muito trabalho para ser feito. E eu não posso. Eu não posso. Aleluia. Este é o ramasto, me candarás. Aleluia. 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 Pai querido, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Sim, ó Deus, nós queremos viver no Espírito. Nós queremos ter mais experiência contigo. Nós precisamos Te buscar mais, Senhor. Nós não podemos ser homens e mulheres carnais, somente acreditando naquilo que é palpável, que está sobre a terra. Nós queremos viver, Senhor Deus, sabendo, sim, ó Deus, que Tu és o dono de tudo e conduz todas as coisas. Estende a Tua santa e bendita mão, Pai, para abençoar a Tua igreja, para abençoar o Teu povo, para abençoar a Tua herança, Senhor.
Que cada obreiro seja um vaso escolhido, como foi Paulo, Senhor. Que cada obreiro seja usado em tuas mãos. Sim, Pai, que aqui tenha mulheres usadas por ti, Senhor, com revelações, com dons espirituais, sendo usadas, guiadas, dirigidas pelo teu Espírito Santo, Pai. Sim, ó Deus, faz nascer, sim, ó Deus, no nosso meio, profetas, pregadores, missionários, músicos. Sim, Pai, faz nascer em nosso meio, mas que sejamos pessoas espirituais, Senhor Deus, conduzidas pelo Espírito. Sim, é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.